Um dia todos nós teremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito pelo meio desse corpo, seja bem ou seja mal. Isso é um assunto muito importante, muito sério. Mas para crer nele é necessária a fé, porque pela lógica humana, pela tradição e pela razão, isso é loucura, porque a gente não vê acreditar que terá uma vida depois dessa. Até às vezes eu digo, mas lá no fundo, sabe, eu não creio de verdade. Uma coisa é eu saber, quem crê, pratica e vai para cima. Mas aí, Coríntios diz que todos nós devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito por meio deste corpo, seja o bem ou seja o mal. Isso é um assunto muito importante. A primeira regra da hermenêutica diz que a Bíblia tem total autoridade, portanto, nem a minha razão, nem a tradição pode ir contra o que a Bíblia diz. Muitas vezes, se eu for olhar pela razão ou pela tradição, a própria ciência nega a Bíblia. Como que ela nega a Bíblia? A ciência que eu digo, homens que usam a ciência, dizendo que tem doença que não tem cura, vamos supor, a dependência química, a medicina lida como uma doença incurável, progressiva e fatal. Mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e que pela fé tudo é possível, que não há doença que Deus não cure. Por que eu não creio nisso? Por acaso a tradição, a razão da ciência feita por homens tem mais autoridade do que a palavra de Deus na minha vida? O que vai dizer aos fatos? Se a palavra, eu sei que muitas vezes eu já caí nesse erro de tentar ir pela minha razão, pela razão da medicina, que os caras estudam muito, são expertos no assunto, mas a palavra de Deus, ela é autoridade e ela diz que não há doença que Deus não cure. Se você está passando por algum problema hoje, por alguma enfermidade, a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Tudo é possível ao que crer. Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar, independente do que ciência, do que medicina diga. Você é uma bênção porque você foi abençoado pelo Deus vivo. Não aceite que ciência, tradição, homens, ainda que a medicina me desengane, quantos já foram desenganados, mas Deus com o seu poder salvou aquela vida, curou ela. Então, Deus é a autoridade no assunto e não a ciência. Mas vamos voltar para o assunto. Todos nós devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito por meio desse corpo, seja o bem ou seja mal. Então, qual que é a obra que você edificou? O fundamento ele tem que ser Cristo. Mas se a obra que alguém edificar seja de ouro, de prata, de pedras preciosas, de feno ou de palha, essa obra ela será testada como pelo fogo. Se ela permanecer como as pedras preciosas, ouro e prata, esse tal receberá galardão. Mas agora se ela se queimar e se derreter, ele não receberá galardão, mas será salvo como pelo fogo. Note, o nosso fundamento tem que ser Cristo, porque em Cristo a gente é salvo. É por meio da fé, é acreditando nele. Não é pelas minhas obras. As minhas obras elas servem para mim cumprir minha missão, na qual Deus me deu aqui na terra. Todos nós temos uma missão. Você já sabe qual que é a sua? Como que você faz para descobrir sua missão? A sua missão ela envolve seus dons, suas habilidades especiais que Deus te deu. Você vai ter atração por aquilo, porque Deus te deu aquilo já por natureza. Você já nasceu com um propósito nessa terra. Você não nasceu pelo acaso, sem um propósito. Você é uma bênção porque você foi feito pelas mãos de Deus. Agora a gente tem que ter sabedoria para essa bênção não se tornar em maldição. Agora a minha missão de vida ela envolve meus dons e meus talentos naturais. Agora como que eu faço para descobrir meus dons e meus talentos naturais? Isso é algo muito pessoal, mas não tem segredo. O segredo é se envolver em vários projetos, se envolver em grupos sociais, em pessoas que ajudam o mundo a ser um mundo segundo a imagem de Deus, entende? Se envolva em várias coisas, naturalmente você vai descobrir isso. Não é mistério ou coisa muito difícil, o segredo é se envolver. Então, eu descobri o meu dom, agora eu tenho que continuar me envolvendo, desenvolvendo planos, lendo a Bíblia, procurando homens de Deus e principalmente orando muito e conversando com o Pai, porque eu vou descobrir minha missão e daí é onde eu vou trabalhar, eu vou honrar a missão que Deus me deu aqui na terra e eu vou receber um galardão, porque todos nós temos de prestar conta perante Deus. Grave isso, essa é a palavra do dia. Todos nós um dia compareceremos ante o tribunal de Cristo para receber o que tivermos feito pelo meio deste corpo, seja bem ou seja mal. Valeu, galera!